Pois bem, irmãos, nós começamos a estudar esse livro há algum tempo atrás e vimos que o livro do Apocalipse ele é precioso porque revela as coisas que brevemente devem acontecer. E as coisas que vão acontecer, Deus as revelou e as notificou, como diz o início do livro, ao seu servo, o profeta João. E João traz para nós o relato de Deus. Só que, como eu disse, já de alguns dias, o livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, Deus não teve a preocupação de colocar aqui as coisas em ordem cronológicas. O livro, a Bíblia toda é um livro assim, sem ordem, podemos dizer. E aí você diz, se é um livro sem ordem, como pode ser um livro divino? E por que a Bíblia é isso aí? A Bíblia ela foi organizada dessa maneira como você está vendo aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, por aí vai, por ordem de mensagem, para que a gente pudesse ter uma compreensão de todo o propósito de Deus. Mas as mensagens de Deus, elas não são trazidas em ordem de tempo exato, porque Deus não está preso ao tempo como nós. A gente fala de ontem no passado. A gente fala de hoje no presente, falaremos de amanhã no futuro. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Porque disse Moisés, no Salmo 90, que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então Deus não está preso a coisa alguma. Então nós estamos vendo o livro do Apocalipse assim, sem uma cronologia de tempo, uma contagem de tempo, uma observação de tempo. Não. Por exemplo, terminamos na quarta-feira próxima passada, a 7ª trombeta, quando se anuncia, que está chegando a hora e o tempo de Deus tomar conta dos reinos da terra, de Deus estabelecer o seu reino na terra. No momento em que João escreve isso, abre-se um parênteses, como no capítulo 10 e 11, agora nós temos um parênteses no 12. Por quê? Nós vamos ter o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 15, o capítulo 16, 16, aliás, o 15, até o 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. No 15, vocês vão encontrar agora as últimas pragas, podemos dizer, do juízo de Deus, que são as últimas 7 taças cheias das últimas pragas da ira divina. Então, depois que termina a 7ª trombeta, tem as 7 taças. Só que até chegar lá, Deus abre um parênteses na sua palavra para nos mostrar alguma coisa. O capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 mostra exatamente isso. Alguma coisa que está acontecendo no reino espiritual e que Deus quer revelar dentro do propósito do livro do Apocalipse. O capítulo 12, por exemplo, irmãos, ele é um capítulo que vai mostrar para nós o porquê Israel tem sido tão perseguido. O porquê que Israel tem sido perseguido. E aí você vai entender, através do capítulo 12 do Apocalipse, uma coisa. Por exemplo, nós vimos aqui no Gênesis, de que Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Disse, olha Abraão, da tua semente eu vou levantar uma nação. Você vai ser pai de uma nação. Você vai ser pai de uma nação. Eu tenho um propósito contigo para você ser pai de uma nação. Não é? Deus faz esse pacto com Abraão, fala com ele disso em Gênesis 15, em Gênesis 17, e em Gênesis 8 Deus chega lá para cumprir o pacto. Quando Deus fala com Abraão, ele tem 75 anos. Quando o filho da promessa nasce, Abraão tem 90 anos. Então vejam bem,
No meio entre Deus falar e cumprir, o que aconteceu para Abraão? Quem lembra? Deus falou, vou te dar um filho. Entre Deus falar e cumprir isso, o que aconteceu? Ele arranjou um outro filho. Não foi? A própria mulher dele disse, olha, eu já estou avançada, e a minha madre é fechada, certamente Deus vai fazer isso diferente. E quando você lê essas histórias na Bíblia, no Antigo Testamento, relacionadas ao povo de Deus, você deve ficar surpreso e dizer, puxa vida, né? Que coisa, apareceu esse camarada aí. Aí você continua lendo as histórias, e apareceu mais isso aí. No capítulo 3 de Gênesis, Abraão desce o Egito, e ali quase que acontece um desastre, Abraão mente e tal, e Deus intervém. E aí você está lendo a Bíblia, e você fica sem entender por que essas coisas acontecem. Hein? Essas coisas acontecem, irmão, porque Deus havia feito uma promessa. Quando o homem caiu no Éden, e Deus falou para o homem, onde estás? Estou aqui. Oi, que houve? Estou nu. Como é que é esse negócio? Você comeu daquela fruta? Ah, foi a mulher. Oi, vem cá, mulher. O que você arranjou? Eu nada. Foi a serpente. Vem cá, serpente. O que você arrumou com a mulher, sua atribulada? Aí a serpente não podia falar nada, ficou na dela. Mas Deus fez uma promessa àquela serpente ali. Gênesis 3:15, Deus fala com a serpente. Preste atenção na Bíblia. Deus falou para a serpente, sobre o teu ventre rastejarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E digo mais, serpente, da semente da mulher vai nascer um que pisará a tua cabeça, ainda que tu lhe venha ferir o calcanhar. Com esta promessa, irmão, quem é que estava incorporado na serpente? Hein? O diabo. Não é como diz aqui em Apocalipse 12:9. Estava ali, o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ele estava ali. E Deus fez essa promessa diante dele. Falou, olha, vai nascer um para pisar a tua cabeça. A partir daquele momento, sem que eu e você percebesse, entende? Dá para você compreender a dimensão da coisa? Sem que eu e você percebesse, sem que eu e você não houvesse nascido, nem jamais imaginaríamos existir no mundo, travou-se uma batalha no mundo espiritual. Travou-se uma batalha. E essa batalha que se travou no mundo espiritual, por causa dessa promessa, ela foi revelada a João no capítulo 12 do Apocalipse. Está dando para entender o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de revelação, um livro preciosíssimo. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vê um Davi pecando, você vê um Salomão ali atribulado, você vê outros homens de Deus se atribulando, tropeçando, caindo, e você fala, mas meu Deus, como é que Davi pode fazer uma coisa dessa? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Por que o povo de Deus fez isso? Por que Israel fez aquilo? Por que... Era uma batalha que se travava, irmão. E que o livro do Apocalipse, no capítulo 12, revela. Olha o que diz esse livro. Capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça? Israel, que são as 12 estrelas, as 12 tribos. As 12 estrelas e as 12 tribos. Agora é interessante que a Bíblia mostra isso como um sinal do céu. Por quê? Porque no mundo espiritual a batalha não é na terra, a batalha é no céu. A batalha é no céu.
Isso aqui, a mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés, mostra que Israel tinha a primazia na terra como povo de Deus. Deus instituiu seu povo para que as nações andassem à sua luz. À sua luz. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel foi o povo que Deus chamou de maneira especial e gloriosa. Você pode entender isso lendo Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, quando Paulo fala da salvação que vem dos judeus, da rejeição de Israel, e no capítulo 11 ele fala da salvação que virá para o povo de Deus. Então Israel está aí, representado nessa mulher. Agora veja o versículo 2 o que diz. E ela estava o quê? Grávida. Quando foi que começou essa gravidez? Quando começou essa gravidez? Fala. Em Gênesis 3, versículo 15. Foi ali. Deus fez a promessa. Da semente da mulher. A partir daquele momento, começou a gravidez. Deus disse, olha, vai nascer um menino. Vai nascer um homem. Da semente da mulher, vai nascer alguém para pisar na tua cabeça, Satanás. Como Deus não falou se ele era alto ou baixo, gordo ou magro, feio ou bonito, preto ou branco, rico ou pobre, se era na condição social A, B ou C, o que é que o diabo fez? Todo líder que se levantava em Israel, todo homem que Deus levantava em Israel, o diabo já pensava o quê? É esse aí que vai pisar na minha cabeça. Então eu tenho que fazer alguma coisa rápido. Não é? E aí, irmão, a história começa. Já em Gênesis 4, quando Cael e Abel e Caim oferecem ali aquelas ofertas a Deus, Deus aceita a oferta de quem? De Abel. Deus aceita a oferta de Abel. O que é que o diabo fez? Hein? Deixa eu passar o cerol no Abel, porque vai que é esse cara que vai pisar na minha cabeça. Aí entra no espírito de Caim, Caim, olha, aí foi lá e matou o Abel. Aí a gente lê essas coisas na Bíblia e fala, puxa vida, como é que pode? O irmão matou o outro, o primeiro homicídio, meu Deus do céu, mas que coisa! Você não tem ideia da batalha espiritual que está travada. Aí você tem que entender que quando Deus te faz uma promessa, quando Deus fala alguma coisa com você, não é para você ficar rindo, não é para você ficar contando para os outros, aí Deus falou comigo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, caramba, Deus não é mole não, aí ó, estou debaixo da promessa, Você tem que vigiar e orar, porque quando Deus fez a promessa, iniciou-se no mundo espiritual uma batalha contra a tua vida, para essa promessa não se cumprir. Ou tu está pensando que o diabo vai dar mole para alguém? Deus fala no céu, vou te abençoar na terra. Hein? Aí você está pensando que o diabo bate palma, dá um culto de ação de graça, porque, não senhor, ele vai fazer tudo para te atrapalhar, te perturbar, é pintar e bordar os canecos. Vai, irmão. E a gente precisa ter visão de Deus para enxergar isso. Tem que ter visão de Deus para enxergar isso. E quando você lê a Bíblia, você precisa entender uma coisa. Presta atenção na Bíblia. Pode perceber, pega a sua Bíblia, lê e perceba. Cada homem ou mulher de Deus que teve uma vitória, veja o dia seguinte dele como foi. Veja o dia seguinte. Veja. Foi dia de luta, foi dia de batalha. Elias subiu no monte, matou o profeta, caiu fogo do céu. No dia seguinte, Jezabel falou, fala com ele que eu vou cortar a cabeça dele. Atribulou o Paulo. Porque depois de uma vitória, vem a peleja. O inimigo não fica satisfeito com a nossa vitória.
Então a gente lê isso na Bíblia, observa isso na Bíblia, para quê? Para marcar de vermelho isso aí? Não, é para a gente aprender. Para quando as coisas acontecerem comigo, com você, não é para você murmurar, não é para você espernear, não é para você gritar, é você saber que está se travando uma batalha. E se está travada a batalha, é porque Satanás sabe que a sua vitória vai ser grande. E aí você vai para a presença de Deus, vai buscar de Deus, porque coisa grande vem para a tua vida. Então a gente precisa entender isso pela palavra. Esse capítulo 12 aqui de Apocalipse, aqui tem muita riqueza. Mas eu falei que eu vou terminar tudo até amanhã, então vamos embora. Não é? E estava grávida com dor de parto e gritava com ânsia de dar a luz. Então esse momento aqui, irmão, é um momento em que Deus começa a tratar com o seu povo. Porque Paulo diz lá em Romanos 11, a salvação vem dos judeus. Deus trouxe o seu filho através de um povo. E trouxe esse povo através de um homem, Abraão. Trouxe esse povo através de um homem. E aí é uma batalha que se trava no mundo espiritual. Para você ter uma ideia, como é que começa o capítulo 12 de Apocalipse? Lê o versículo primeiro, primeira frase. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas. Agora lê o versículo 3. Outro sinal no céu. O que é agora? Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Deu para entender? No momento em que Deus estabelece Israel como sinal na terra, levanta-se também o quê? O dragão. Quem é o dragão? Versículo 9 diz aí, ó. Foi precipitado o grande dragão, a antiga, a serpente do Éden, chamado o quê? O diabo, chamado o quê? Satanás. Deus levanta seu povo como um sinal na terra. Ao diabo falar, vou me levantar também. Então é uma batalha, irmão, que se trava no mundo espiritual. Batalha que se trava. E muitas vezes a gente não entende isso. Não é? Você está orando para Deus abençoar a sua família, de repente desgringola tudo dentro da sua casa. Quem já teve essa experiência? Você está orando, Jesus, mas eu estou jejuando. Como é que isso pode acontecer? Meu Deus, tem misericórdia. Tu está pensando o quê, irmão? Tu está jejuando, o diabo está batalhando. Tu está orando, o diabo está perturbando. Porque ele sabe da tua vitória. Deus estabeleceu Israel como um sinal na terra, o diabo também se levanta. Aqui, ó. Versículo 1, Israel. Versículo 3, o dragão. E a Bíblia diz no verso 4 que ele, com a sua cauda, leva após si a terça parte da estrela do céu e lança sobre a terra. Esse versículo aqui fala-nos do momento da queda de Lúcifer. A história de Lúcifer, ela nos é contada por Isaías no capítulo 14 e por Ezequiel no capítulo 28. Nesses 2 textos da Bíblia, Deus trouxe à luz o que aconteceu no mundo espiritual. Quando aquele querubim ungido, que andava entre as pedras apogueadas de Deus, que as obras dos pífaros, dos tambores e das músicas estavam nele. Aquele que estava ali no Éden de Deus, junto de Deus. Ele assenta no seu ser maior do que Deus. E aí existe uma coisa lá em Ezequiel 28, quando você lê, está escrito assim, e pelo seu comércio, ele multiplicou a sua iniquidade. Que comércio tinha no céu para Lúcifer negociar alguma coisa? Porque comércio fala de quê? De negócio.
Não é? Mas preste atenção, o que é um comércio? Me ajuda aí, o que é um comércio? É algo que alguém traz, e sim, então, você compra e traz, e vende, o outro leva. Você compra e traz, você vende, o outro leva. Só que lá no céu não tinha negócio de comida nem bebida. Então que comércio é esse? É o comércio das palavras, é o fuxico, é a fofoca, é o disse-me-disse. Tudo tem origem nele. Um vem e traz. Ó, tô sabendo do Fábio aí, assim, assim, assim. Marilena, vou te contar a última. Tô sabendo que me contaram que o Fábio não sei o quê. Aí Marilena, vem cá, fulana, tô sabendo que o pastor falou que não sei quem disse que o Fábio... O que é isso, irmão? Entendeu? Um traz, o outro leva. Um traz, o outro leva. Um traz, o outro leva. Aí tem gente que acha que isso é normal, isso é coisa do diabo. Se alguém vier falar de você, peraí, que bom que eu te encontrei, vou falar do irmão fulano, então peraí, deixa eu ligar para ele, chamar ele aqui agora. Já que você vai falar dele, fala na presença dele, vem cá, irmão, estão falando de você aqui, vem cá, reúne aqui. Não chama ele não, pelo amor de Deus, não sei de nada não, não estou aqui quem falou. Fofoqueiro do inferno. Cortou a rede de intriga. Mas você ouve, não sei não. É isso que o diabo quer. Multiplicar o seu comércio. Isso, irmão, destrói a igreja, destrói a família. A Bíblia diz que essas coisas destroem, separa os melhores amigos. A difamação separa. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a origem disso tudo é onde? Lúcifer. Então quando ele cai, que Deus o derruba, a Bíblia diz aqui em Apocalipse 4 que com a sua cauda ele a conseguiu. Olha o tamanho do rombo, o comércio dele. Ele levou a terça parte das estrelas do céu, que foram os anjos, que se tornaram anjos caídos. A terça parte, e eu disse aqui para você ter uma ideia do que é essa terça parte, é só ler o capítulo 5, quando diz aqui, no versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Capítulo 5, verso 11. Para você ter uma ideia. Não viu? Milhões de milhões, milhares de milhares. Disso aqui, já tinha saído a terça parte que Lúcifer arrastou com ele. Para quê? Para causar desordem na terra. Cada esquina tem um, irmão. Nos lares, ele manda dele. Tem até um aí, ó, manda frequentar culto, manda tudo. Você pensa o quê? Hein? Às vezes você está no culto assim, acontece um problema, o som desgringola e não sei o que, desafina e perturba. O que é isso? É ele querendo causar tumulto, confusão, sabe? E aí quando começa esse espírito de fofoca dentro da igreja, é o quê? É ele. Quando você está desanimado, que não quer mais vir para a igreja, é o quê? É ele. Quando você fica triste em casa porque alguém falou de você, é ele. Mas as pessoas não entendem isso. Fala, pois é, eu não entendo aquela irmã. Como é que aquela irmã ali foi falar mal de mim, meu Deus? Não foi a irmã não, rapaz.
Irmão, vocês não têm ideia, eu falo com vocês, vocês têm que prestar mais atenção na Bíblia. Em Mateus 16, Jesus falou: o que os homens falam de mim? Ah, fala que tu é Jeremias, profeta, Isaías, não sei o que, João Batista. E vocês? Pedro deu um passo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, palmas para Pedro. Pedro, você não é mole não. Você foi revelado e tal. Aí Pedro, tá vendo aí, ó, revelado. O que Jesus falou de mim? Eu fui o revelado. Jesus continua falando da igreja, da sua missão, do seu trabalho. Aí mais na frente Jesus olha: mas convém que o Filho do Homem padeça e seja morto e tal, e vai para a cruz e vai morrer. Aí tem que dar um passo: eu não vou deixar. Tu não vai para a cruz. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás! Mas não era o revelado? Como é que agora é o Satanás? Naquele momento, Pedro é usado pelo Espírito para trazer revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que aquilo ali lhe trouxe o quê? Hein? Vaidade, orgulho. Pedro começou a olhar os outros: aí, eu tenho revelação, tu não tem. Eu sei das coisas, tu não sabes. Aí o diabo fica por ali, né, só buscando o quê? Uma brecha, ocasião. Aí no orgulho de Pedro, na vaidade de Pedro, ele foi chegando, encostou e colou no Pedro. Pedro nem percebeu. Quando Jesus falou que ia morrer, não sei o que, o diabo foi lá e falou: não vai, tu não deixa, rapaz, vai lá, mete o pé. Só que Jesus é Jesus. Quando Pedro abria a boca: eu não deixo, sai daqui que eu te conheço, só daqui. Viu? O diabo é assim. Às vezes você acaba de contar uma vitória: ai, irmão, que coisa, eu tive um sonho tão lindo essa noite, olha, e tal, eu não sei o que, daqui a pouco vem chumbo grosso para cima de você. Chumbo grosso. Que o diabo está por ali, querendo tirar o quê? Tua alegria. Jesus chamou ele de quê? De ladrão. O ladrão não vem senão para roubar. Roubar a alegria, roubar o prazer, roubar a satisfação, roubar a vitória, roubar o amor, roubar a fé, roubar a paz, roubar a esperança. Ele é ladrão. Jesus falou que ele é ladrão e homicida desde o princípio. Ele quer roubar, quer roubar. Você chega aqui na igreja, já perceberam quando você tem um culto alegre, abençoado? Puxa, que culto, que maravilha! Jesus, olha, eu hoje estou saindo daqui. Quando tu chega em casa, teu marido está bravo. Não é isso? O marido está bravo, a mulher está brava, o filho subiu de casa. Eu tive agora no encontro de líderes da CEPAL e Maico, irmã Beth, pastores do Brasil todo. No segundo dia do encontro, eu vou ficar de pé orar aqui, porque tem um pastor que veio para cá com a esposa, estava aqui na alegria, e alguém lhe conta que seu filho fugiu de casa. Fugiu. O pastor, todo alegre no congresso, largou o congresso de mão, saiu correndo. Para onde é que o filho? Subiu de casa. O diabo foi lá para roubar a alegria dele. Então a gente precisa entender isso, irmão. Tá? Quando acontece alguma coisa de sobrenatural, de diferente, você não fica quieto, você vigia. Você vigia, para Jesus me cobre com teu sangue. Quem que está vendo aqui? Tem alguma coisa errada aí. Mas a gente não vigia. Aí chega em casa, o negócio está pelo avesso, você fala mesmo: o que houve? É possível? Aí tudo que tu recebeu aqui foi embora. Tudo que tu recebeu foi embora. Quem fez isso? O ladrão.
o ladrão de alegria, o ladrão de bênção, o ladrão de paz, ele vem roubar. Se tu der lugar, ele vai lá e mata. E depois ele faz o quê? Destrói. Roubar, matar e destruir. E ele faz isso como? Ele tem o seu exército. Seu exército é a terça parte dos anjos, que são milhões de milhões e milhares de milhares. Imagine a terça parte de milhões e milhares de milhares. São alguns milhões e alguns milhares. A serviço dele. Para quê? Para tomar conta da gente, para perturbar. Só que eu não sirvo a ele, não tenho nada com ele, não tenho nenhum pacto, nenhuma aliança com ele. O meu negócio é com o que é sobre ele, acima dele, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não é? E eu tenho uma palavra que diz que se eu já morri com Cristo, Jesus, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. E a gente precisa ter conhecimento da palavra para encarar isso, irmão. Para encarar. Pedir misericórdia a Deus, graças a Deus, e encarar. No ano de 91, por aí, 91, eu fui designado para dirigir uma igreja na cidade de Uberaba. Eu estava dirigindo uma igreja em Teresópolis, uma bênção a igreja. Maria foi lá em Teresópolis, Maria? Não era uma bênção lá? Barulhão bom, né? Irmão Zé e Sueli foram lá algumas vezes. E você chegou aí a Teresópolis, Joel? Não, né? E quando o pastor me designou para Uberaba, a irmã Beth teve um sonho naquela semana de que ela nos via, eu, ela e minhas filhas, na igreja de Uberaba. Era um salão como esse, assim, mais largo, num segundo andar, o lado que dava para a rua era todo de vidro, muito bonito, acarpetado, um lugar muito bonito. Nós tínhamos o andar, a igreja em cima, e embaixo eram as salas da escola dominical, um lugar muito bom. E a irmã Beth nos via ali, teve um sonho. E de repente, aparecia uma mulher que vinha contra nós, e nós repreendíamos. Vinha um cachorro brabo, e aquele cachorro também era repreendido. E quando repreendia o cachorro, daqui a pouco saía como a figura de um diabo. E ele dizia para nós: eu vou mandar essa mulher contra vocês. Eu vou mandar esse cachorro. Se eles não conseguirem fazer o que eu quero, eu vou pessoalmente contra vocês. Elizabeth acordou apavorada. Roberto, não vamos para esse lugar não, porque eu tive um sonho aqui que o diabo falou. De que ele falou? Vou orar. Entrei no propósito com Jeová. Na outra semana, irmã Beth teve outro sonho. Nos via na igreja de novo. E eu varrendo a igreja com a vassoura. E ela dizia assim: mas Roberto, você varrendo a igreja com essa gravata e varrendo a igreja? E aí ela ouviu uma voz e dizia: está vendo? Eu preciso dele aqui, porque ele vai varrer a minha igreja e não vai fazer poeira. Está vendo como é que ele varre direitinho? Eu preciso dele aqui. A Elizabeth abriu o coração na compra Uberaba. Eu sabendo que ele disse que vinha, eu falei: pode vir, capeta. Tampei no jejum e na oração. Aí Deus falou comigo, assim, orando ali, todo dia às 7 horas eu estava na igreja em oração. Aí Deus botou um propósito no meu coração, eu peguei isopor, escrevi de um lado do outro: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, um letrão desse tamanho. Pintei a letra de dourado, pendurei, amarrei, estiquei,
Quando foi domingo, a igreja chegou, ficou todo mundo olhando. E eu estou vendo o bochicho. O povo falou, pois é, daqui a pouco ele vai começar a mandar a gente ficar repetindo. Fala para o seu irmão, a vitória é nossa. E eu estou escutando a conversa. Olha ele aí, olha ele no meio aí. Quando acabou o culto, eu falei, meus irmãos, vocês perceberam ao entrarem aqui que tem algo diferente aqui atrás, né? Aí todo mundo, Eu digo, eu quero tranquilizar a igreja do Senhor, que isso aqui não é nenhum slogan para a igreja. Nós não vamos ficar repetindo isso aqui em culto nenhum, não. É que quando eu vinha para cá, minha esposa teve um sonho, que o diabo falou que ele vinha contra nós. Pois eu estou esperando ele vir. Quando ele vier, ele vai ter que entrar pela porta. Quando ele botar o pé na porta, ele sabe ler. E ele vai ler que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 3 anos e meio depois, nós deixamos aquela igreja lotada de almas, renovada, abençoada, avivada, para a glória de Deus. Ele vai vir. Mas só que a Bíblia diz que você tem que ler e crer. Que não adianta ler e, será que é? É. Que está escrito, é. Está escrito, sabe o quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você tem que crer. Porque vida cristã, irmão, é vida de fé. Paulo diz, andamos por fé e não por vista. Tem luta, tem batalha, tem diabo, tem demônio, tem capeta, tem. Mas tem também o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, os dons de Deus, o fruto de Deus, a bênção de Deus. E nós temos que entender isso pela palavra. Não é? A sua cauda levou. E olha o que diz o restante do versículo 4. Está quase acabando. Jesus, eu falei que ia acabar tudo hoje, ó. Olha o que diz o final do versículo 4. A sua cauda lançou após si, a estrela do céu lançou sobre a terra. E o que diz depois da terra? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que dando ele a luz, o quê? Lhe tragasse. Onde é que está escrito essa história? Onde é que está escrito isso aqui? Mateus, não é? Lucas. Vem os magos do Oriente. Quase 2 anos depois, Jesus é nascido perseguindo uma estrela. Chegaram em Belém, foram a Jerusalém, foram no palácio do rei, porque nós vimos uma estrela aí. Que estrela? Não, nasceu um rei. Que rei? Não, aqui não. Procura, acha e depois fala comigo. Herodes. Só que a Bíblia diz que eles foram lá adorar o menino e o quê? Quem lembra o final do versículo? Mateus 2:11. Quem lembra? E eles, depois que adoraram o menino, quem lembra? Voltaram por outro caminho. Porque quem adora o Senhor não volta pelo mesmo caminho. Quem adora o Senhor volta por outro caminho. Você vem para adorar pelo caminho da tristeza, você sai pelo caminho da alegria. Você vem para adorar pelo caminho da tribulação, você sai pelo caminho da vitória. Quem adora a Deus não volta da mesma maneira. Se você veio para adorar a Deus essa noite, saiba que você vai sair daqui diferente, abençoado, porque quem veio para adorar volta por outro caminho. É o que diz a Bíblia. Está escrito. Volta. É por isso que nos nossos cultos tem crente que sai feliz e outro triste. Já percebeu isso? Vamos terminar o culto, vai fora, pergunta, como é que você está, irmão? Ih, que culto chato, né? Você viu? O irmão cantou desafinado, o outro tocou errado,
E o outro falou não sei o quê, e não sei o quê, o pastor falou não sei o quê. Meu Deus, olha, estou quase saindo dessa igreja. É mesmo? Tu viu tudo isso? Ih, tem mais coisa que eu não quero nem falar. Pois eu não vi nada disso, eu dei foi glória, aleluia. Eu adorei, eu exaltei, eu estou feliz, eu estou saindo aqui alegre. E o outro sai murmurando, chutando latinha pela rua. Porque não veio para adorar, veio para observar, veio para murmurar, veio para ver erro dos outros. Você fecha teu olho, abre a tua boca para glorificar a Deus e adora aquele que vive e reina para sempre. Porque quem adora, irmão, é abençoado. Quem adora volta por outro caminho. E os magos voltaram por outro caminho. Herodes procurou saber, cadê aqueles 3 maguinhos que apareceram por aqui? Há um irmão lendo isso na Bíblia, falou, vou perguntar ao pastor, se era um mago ou era mago mesmo? Porque a pessoa emite o R e fala mago em vez de magro. E aqui no Natal está fazendo uma cantata, né, irmã Beth? Nós vamos ter os 3 magos aqui da igreja. O Fábio já está... Não, tu já está ficando gordo, Fábio. Tu ia ser o mago, mas tu está ficando gordo. Vamos arrumar 3 magos aí na igreja para poder... Então vejam bem, Herodes se levanta e faz o quê? Quem lembra? Lembra aí, me ajuda? Manda matar as crianças. Agora eu te pergunto, foi Herodes? Satanás está escrito aqui, ó. Quando a mulher desse à luz o filho, o que o diabo fez? Ele parou diante da mulher. Ele queria tragar o filho. Aí Herodes passou uma ordem, mata todas as crianças. Aí você lê isso na Bíblia e fala, gente, mas que homem ruim, que homem encapetado, endemoniado e endiabrado. E essa ordem que Herodes deu, não saiu dele, não. Não foi uma ordem do homem, foi uma ordem do inferno. Por quê? Porque está escrito aqui que quando o filho nascesse, a ordem de Satanás era o quê? Matar. Ele já tinha feito com isso com Davi, com Salomão, com tantos do Antigo Testamento. Sansão levantou e tal, carregando porta. O diabo falou, é esse. Esse cara, do jeito que é forte, ele vai me estraçalhar. Só que eu vou armar para cima dele. Botou uma Dalila no caminho dele, Sansão pecou, caiu, não sei o quê. E tá furaram o olho de Sansão. Sansão acabou morrendo lá no meio dos filisteus. Morreu com essa raça de atribulado. Derrubou toda. Aí o diabo falou, desse eu me livrei. Ainda bem que ele não pisou na minha cabeça. Só que não era Sansão que ia pisar na cabeça do diabo. E aí Jesus escapa. Deus manda ele para o Egito, porque o profeta Oséias já tinha profetizado, quase 700 anos antes de Cristo nascer. Oséias profetizou, do Egito chamei o meu filho. Aí Deus leva eles para o Egito. Passa um tempo lá, Herodes morre, Deus diz, volta para a Judéia. Aí eles voltam para a cidade de Nazaré, lá umas margens da Galileia, porque ele seria chamado Nazareno. Viu? Aí foi lá para Nazaré, cidade pobre, um lugar de pescadores, simples, humilde. Foi por isso que quando João relata no seu evangelho que André descobre Jesus, chama Pedro, chama outros, aí falaram para Natanael, olha, chama o Messias, Natanael, de onde ele veio? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Lugar de atribulado, lugar de gente ruim, lugar de pobre. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Aí o Filho de Deus está em pé perto dele e falou, meu camarada, antes que você estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Como você me viu? Você me conhece? Aí Jesus começa a revelar as coisas para aquele homem. Aí o homem cai em si e diz, misericórdia, eu estou diante do Filho de Deus. Entendeu, irmão? Mas a ordem do diabo, do inferno, era o quê? Tragar o filho. Destruir o filho. E aí você vai ver no Evangelho, nos Evangelhos, quando você lê a Bíblia, você tem que perceber essas coisas. Quantas coisas, quantas ciladas contra Jesus aí, ó, quantas. Agora mesmo já fizeram um filme que foi encenado num palco de teatro lá na América,
Entendeu? Um filme brabíssimo sobre Jesus. Estão sabendo? Não? Então tampa o ouvido que eu vou falar. Fizeram um filme agora, já está pronto. Viu? Está causando comoção aí. Alguém que já viu, que já sabe, estão apavorados. É Jesus tendo um caso com os apóstolos, apresentando Jesus como homossexual. Está vindo aí mais uma bomba, está vindo aí. Está vindo aí. Entendeu? Então, irmão, o que o diabo está querendo com isso? Desmoralizar o Filho de Deus. Aí o crente desavisado que não conhece Bíblia, tem um negócio desse, já tem uma igreja aí que já casou dois de não sei o que, a confusão, e o mundo está em confusão, o crente que não conhece a Bíblia fica confuso, perturbado. Esse culto aqui era para ser o mais cheio da igreja. Mas tem gente que fala assim, quem que é quarta-feira? Bíblia? Ah, não, Bíblia. Negócio de Bíblia. Eu comprei uma Bíblia de estudo, que é o tamanho da minha Bíblia. Só que não lê. E quando lê, não entende. E não entende é nada, porque a palavra de Deus, não adianta você comprar a Bíblia de estudo, nem estudo da Bíblia. Quem revela a verdade é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que revela. É o Espírito de Deus, irmão. Viu? É o Espírito de Deus. Que eu estou ensinando hoje aqui para os irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu leio esse livro desde que eu me conheço por gente. O meu primeiro professor de escatologia, Joel era garoto, lembra dele, pastor Armando Chaves Cohen. Viu? Joel era menino naquela época, bagunceiro, não era, irmã Bete? Olha ele ali, irmã Bete. Viu? E a gente já estudava a Bíblia com 14, 15 anos. O pastor da igreja passou 2 anos só estudando o livro do Apocalipse. Eu não perdi um culto, eu estava lá com a minha Biblinha, marcando tudo, anotando tudo. Depois do seminário só peguei gente boa. Pastor Cibite Ferreira Vasconcelos, conhecia a Bíblia, grego, hebraico, ensinava toda. E eu leio esse livro desde não sei quantos anos. Aí chega esses crentes agora que mal aceitam Jesus, botam um biblão de estudo debaixo do braço, diz que sabe Bíblia, sabe nada. Vem aprender a palavra, rapaz. Eu não sei nada. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Deus tirar a misericórdia, eu caio, morro. Um segundo eu morro. Pronto, morreu. Viu? A gente tem que entender a Bíblia para poder compreender a salvação e aí compreender o que acontece no mundo espiritual. Onde é que o diabo está? Diante da mulher. Fazendo o quê? Querendo tragar o filho. Nos evangelhos, Jesus é perturbado. Querem fazer dele rei, ele foge. Querem apedrejar, ele corre. E não sei o quê. E Jesus vai daqui. Por exemplo, quando você lê João 12, João capítulo 12, Jesus está ali anunciando já a sua morte. Jesus já está falando alguma coisa que vai acontecer com ele. De repente chegam os gregos. Aí os gregos procuram a Filipe e dizem, queríamos ver a Jesus. E Filipe pode dizer para o outro, e dizer para o outro, olha, tem uns gregos aí querendo falar com o mestre. Vambora, chama o mestre. Aí ouve-se uma voz no céu, um trovão. Jesus disse, olha, essa voz não vem por causa de mim não, por causa de vós. Sabe, porque é chegada a hora de Deus glorificar o seu filho e tal. Aqueles gregos ali que você lê, que fala, mas o que esses gregos querem fazer aqui? Era uma estratégia do inimigo, porque Jesus era como um filósofo, ensinava como um filósofo grego, andando e trazendo sabedoria. E os discípulos seguiam, o povo seguia. Já ouviu-se na Grécia de que havia rumores de matar aquele filósofo, o tal de Jesus da Galileia. Estão tramando a morte dele. Vamos mandar emissário lá e vamos tirá-lo da Galileia. Para que esse homem vai morrer? Esse homem não pode morrer.
esse homem não pode, vamos tirá-lo de lá. Aí Jesus, já sabendo disso, falou: o capeta aí mais uma vez, querendo me tirar da cruz. Foi por isso que Jesus disse uma frase que você lê na Bíblia, talvez não entenda: se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Ele falou isso em João 12. Se Jesus não morresse, ele seria mais um filósofo, ele seria mais um sábio, ele seria mais um inteligente, ele seria mais um Marte. Mas ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. E nós somos frutos da morte de Jesus. Você está aqui como fruto dessa morte. E o diabo tentou de todo jeito, não é? Tragar o filho. Tragar o filho. Quem é esse filho? Versículo 5. Deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus veio, cumpriu o seu propósito, sua missão, e foi arrebatado para o céu. E deixou aqui na terra quem? A igreja. Um terceiro povo. Ele tinha os judeus que não o receberam, mas a todos que o receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12 está escrito isso. E aí, agora Deus tem mais um povo na terra. Ele tinha os judeus e os gentios. Ele agora tem judeus, gentios e igreja. E nós fazemos parte do povo de Deus. Aí você sai daqui essa noite dizendo que não é nada. Você é um crentinho. Eu não sou nada. Estou lá na igreja, largado no banco, ninguém olha para mim. Jogado, meu Deus, eu não sou nada. E o diabo batendo palma atrás de você, falando no teu ouvido: não é nada mesmo não, sai dessa igreja, chuta o balde, rasga o cartão de membro, peca mesmo, joga debaixo do ônibus, tua vida não vale nada, eu vou fazer isso mesmo, eu vou morrer, eu não falo nada. Aí morre, e a Bíblia diz que o suicida não tem parte do reino do céu, tu vai para o inferno. 1-0 para o diabo. Então, irmão, você tem que entender a Bíblia, a palavra, para você ficar esperto. Eu tenho um monte de gente, me perdoe dizer, tudo bobo. O diabo pinta e porta com os crentes, eles estão tudo assim. Mas não está entendendo nada. Cheguei em casa, uma confusão. Por causa de que é confusão? Porque derramaram um copo de leite na sala, uma bagunça, pastor, vai lá orar na minha casa. Eu não, quem ora é você. Pega a autoridade que Deus te deu, pega o nome de Jesus que você carrega, pega a palavra que você crê, pega o Espírito Santo que está dentro de você, vai lá, bate o pé na passada e fala: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai lá. Usa a autoridade que Deus te deu. Tu nunca leu Mateus 10, não? Jesus chama os discípulos e dá a eles o quê? Autoridade. Autoridade. Crente é para ter autoridade. Crente é autoridade, irmão? Está com nada. E onde é que eu arrumo essa autoridade? É sendo obreiro? Não. É sendo pastor? Também não. É missionário? Pior ainda. Então é o bispo? Piorou. É o apóstolo? Danou. Autoridade você recebe através da palavra, com a vida de consagração, compromisso com Deus, responsabilidade. Aí você vai ganhando aquela autoridade de Deus assim, ó. Basta olhar, o diabo corre. Agora, quando a gente vive de qualquer maneira, a gente chega, o diabo fala: chegou mais um aí, chega para mais, irmão. Aí você: qual é, Satanás? É igual a história que conta, que acabou o culto, e o pastor chegou do lado de fora, fechou a igreja, ele olhou, não tinha um crente. Ele falou: misericórdia, já foi embora todo mundo? Aí nisso ele vê o capeta com um saco grande assim, ó, cheio de coisa dentro. Falou: que é isso aí? O que você está fazendo aqui, Satanás? E já botei um monte de crente no saco. Crente que fica falando tira, não sei o quê, e tal, tá tudo no saco. E o próximo é você.
Ó, o pastor, qual é, Satanás? Ele, pro saco. Pronto. Entendeu? Então, irmão, você tem que ter autoridade de Deus. Você tem que ter essa autoridade. Aí o versículo 6, já acabou? Dá mais 5 minutos aí. Eu vou acabar isso quarta-feira que vem, viu, irmã Beth? Já estou no versículo 6. Aí, irmão, você vai entender uma coisa. Olha aqui. Do versículo 5, diz aqui, ó. Teu filho varão foi reger a nação com vara de ferro, daí a gente vai ver mais tarde, quando Jesus vier. Seu filho foi arrebatado para Deus, para o céu. Agora o versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto. Sabe quando vai se dar essa fuga aqui para o deserto? Hein? Sabe quando? Jesus vai arrebatar a igreja. Vai surgir o anticristo. Vai fazer o pacto com muitos, conforme Daniel 9:24. Aliás, 9:27. Vai fazer um pacto com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, Daniel diz que ele vai atribular. Paulo fala disso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele vai entrar no templo de Deus, se assentar no lugar de Deus, enfim. Jesus falou disso em Mateus 24:15. Quando ouvir depois que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. E aí eu falei disso quarta-feira passada. Quem não veio, perdeu. Pois bem, esse momento aqui em que a mulher foge para o deserto, é o momento em que Deus vai cumprir Zacarias 14:2. É o momento em que o anticristo vai romper o pacto, a aliança com Israel, e vai ordenar uma invasão à Terra Santa. Zacarias 14, versículo 2, está escrito: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, mulher forçada, casa queimada. Metade do povo vai sair da cidade, outra metade vai fugir, vai ficar na cidade, outra metade foge para o cativeiro. Então, no momento em que Deus está falando do seu filho arrebatado, no versículo seguinte ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. No futuro. Então Deus, para falar do futuro, ele não precisa de nada, ele está lá no futuro, ele já sabe o futuro. É por isso que eu vou dizer para você o que eu já disse várias vezes: não tenha medo do amanhã. Não fique preocupado com o seu amanhã, porque o teu Deus já está lá. Deu para entender? No teu amanhã, o teu Deus já está lá. Então você não fica preocupado com o teu amanhã, não. Então, muito bem, a mulher foge para o deserto. Ela foge. Por quê? Porque Jesus falou em Mateus 24: quando vocês ouvirem de que a abominação do profeta Daniel chegou no lugar santo, quem tiver no telhado não desça, quem tiver no campo não volte, quem tiver não sei aonde se manda, ai das grávidas, ai das que amamentarem. Por quê? Porque não vão poder fugir. Jesus ainda disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem seja num dia de sábado. Enfim, eles têm que fugir. Fugir, fugir, fugir. Olha como é que é essa fuga. Aí diz aqui: para um lugar que Deus já tinha preparado para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. O que é 1260 dias? 3 anos e meio. Como é que se dá essa fuga? Versículo 14, olha aí embaixo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano, e tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de um ano, meio ano. Quanto tempo tem aqui? 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Aí você pega história, vai para a história. O que nós temos hoje perto de Israel? O lugar que Deus já preparou, uma cidade chamada Petra, que fica na Cisjordânia, país vizinho de Israel. Hoje esse lugar é um lugar turístico, porque nesse lugar existem rochas e casas escavadas na rocha, lugares
que foram as antigas habitações dos Moabitas. Para você entender, os Moabitas, né? Os de Moabe, de Edom, de Amon, eles são os descendentes de Ló, se levantaram contra o povo de Deus. Aí você vai encontrar, por exemplo, os Moabitas, os Amonitas, né? Eles lutando contra o povo de Deus ainda no deserto. Aí você vai entender Obadias, o profeta Obadias. Quando você lê Obadias, você já leu Obadias? Obadias fala assim: se elevares o teu ninho como a águia, se te elevares como águia, e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Obadias é o profeta que Deus usa para falar contra Moabe, Edom e Amon, que foram os descendentes de Ló, que se levantaram contra o povo de Deus. Aí Deus fala lá naquela profecia linda, depois você lê em casa para dar sono antes de dormir, não é? Lê lá, ó. Aí o profeta está mostrando que quando Israel estava no deserto peregrinando, passando provação, os de Edom, eles riam. Diz assim: por que riste do teu irmão? Você riu dele, o teu dia vai vir aí, não sei o quê. E Deus mete o pau nessa raça. Então a Bíblia, irmão, é um negócio bonito. Você tem que ler para você ver que o negócio é bom. Então esse lugar que foi dos Moabitas e que hoje é uma atração turística, é o lugar que Deus preparou. Aí você pode me perguntar assim: mas pastor, com base em que você afirma isso? Vamos para Daniel capítulo 11, acabei o culto de hoje, Pai do Senhor. Quarta-feira que vem, mais eu acabo o resto de Daniel, de Apocalipse. Daniel capítulo 11, olha lá, 9 horas, acabou o culto. Dá paz do Senhor, seu irmão aí. Daniel capítulo 11. Cadê o versículo? Cadê o versículo? Versículo 41. Aqui o capítulo 11 de Daniel está falando de alguns impérios, né? Dos impérios da terra. Porque o império, o tempo dos gentios, eu já disse aqui, ele começou com Babilônia. Deus começa a contar, quando a Bíblia fala do tempo dos gentios, começou com Babilônia, a cabeça de ouro. Depois veio o império Medo-Persa, o peito de prata. Depois veio Grécia, vento de bronze. Depois veio o império romano, que são os pernas de ferro. E por último, o império do anticristo, que são os pés, misturado com barro e com ferro. Não é? Então, quando vier o império do anticristo, que ele vem, não é? Sabe? Então vai mostrar aqui, ó. Sabe? Todo o momento dele aí, sabe? Vai mostrando muita coisa. Aí no versículo 41, diz assim: e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Quando o anticristo vier contra Israel, a Bíblia diz que ele vai entrar na terra gloriosa. Muitos países serão derrubados, muita coisa. Só que esse lugar aqui vai escapar da sua mão. Vai escapar. Por quê? Porque esse é o lugar que Deus preparou no deserto para cumprir o que ele disse aqui em Apocalipse 12, 14. Deu a mulher a asa de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, quem conseguir escapar do cerco do anticristo, aí eu não estou falando para a igreja, porque quando isso aqui estiver acontecendo na terra, 3 anos e meio antes, Jesus já arrebatou a igreja. Salmo 101, verso 6, diz que os seus olhos procurarão os fiéis da terra, e o que anda em caminho reto, esse lhe servirá. Os salvos já foram, e os que bobearam ficaram. E quem ficou, eu já expliquei tudo no capítulo 6, não é? Que vão morrer agora por amor a Cristo, não vão receber o sinal da besta, e vão ser degolados por amor do testemunho de Jesus.
E aí vão morrer e vão para onde? Para debaixo do altar. Enquanto a igreja que foi arrebatada está onde? Nas bodas do Cordeiro. Assentada à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, fazendo pergunta a Paulo, perguntando o Apocalipse a João. João, explica aquele negócio aí, João. Quem explica é ele. Esse aí é que sabe tudo. Entendeu? Então, irmão, Israel está lá. Está lá. Aí você lê o Salmo 63, quando, através de Davi, Deus diz assim: quem é Edom? Quem é Moabe? Quem é Amon? Sobre Edom lançarei meus sapatos. Amon, Moabe é minha bacia de lavar. Deus está falando desses três povos ali, com respeito a quê? Ao futuro. Deus vai precisar desses países para abrigar o seu povo. Deus vai precisar deste lugar. Aí você também vai ler Isaías 63, que cadê? Isaías 63, ó. Quem é esse que vem de Edom, com vestidos tintos de borra? Aí você lê esse capítulo 63 de Isaías, você não entende nada. Meu Deus, negócio de Edom, vestido. Quem é glorioso na sua vestidura, que marca com a sua grande força, que fala em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, teu vestido como aquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo, pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, seu sangue salpicou o meu vestido, manchei a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, não havia quem me ajudasse, espantei, não havia quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, meu furor me susteve, pisei os povos na minha ira, embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. De que Isaías está falando? É da vinda gloriosa do Senhor, cumprindo-se Apocalipse capítulo 19, cumprindo-se Mateus 24 a partir do versículo 30. Aí de onde que ele vem? A Bíblia diz que ele vem de Edom. Por quê? Porque em Edom estão aqueles que fugiram para o deserto. Não é? Aí você pergunta, mas por que ele vem de Edom? Porque lá no final de Daniel capítulo 11, diz que a serpente se vira para Edom. Por quê? No finalzinho da grande tribulação, o diabo vai descobrir que muita gente fugiu de Jerusalém. Onde está esse povo? Estão escondidos nas cavernas de Edom. Certamente o inimigo vai marchar para lá. Só que Isaías diz que o Senhor já vem de Edom, destruindo o adversário do seu povo, dando vitória ao seu povo, instituindo o seu reino na terra. Irmão, isso é bom demais.